Olá, amados irmãos, graça e paz. Deus te abençoe poderosamente. Nós estamos no segundo dia de oração, citando o Salmo 119, e nós estamos orando com base na palavra que diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Na palavra de Deus tem a resposta para cada sofrimento. Se você está sofrendo, não fique ansioso, não fique preocupado. Não deixe o desespero tomar conta de você. Entenda que o Senhor tem resposta para você. Essa porta que se fechou, a chave está na palavra de Deus. É só você pegar a sabedoria e você pode titular a sabedoria como a chave que vai abrir a porta para te dar o acesso à sua vitória, à solução deste sofrimento. Você pode ter certeza, invista na sabedoria de Deus e aquele sofrimento vai se desfazer, vai perder a força. Essa é a nossa fé. A nossa oração é dirigida, mas a oração, para que é a oração? A oração é o seguinte: você vai ter a clareza, a revelação de Deus. Tem muitas pessoas que oram, mas não estão atentas. Deus fala com elas, mas por ser tardia em obedecer a Deus ou não obedecer a Deus, a oração é invalidada. Não adianta orar e, tendo o entendimento de Deus, não obedecer. Entenda que você não é abençoada por falta de misericórdia. Ou seja, não é o teu erro que te afasta de Deus, e sim a falta do reconhecimento, do arrependimento, a falta da obediência. Porque quando uma pessoa ela está distante de Deus, quando ela erra, na verdade ela se distancia de Deus. Entenda que não é o Senhor que se distancia do pecador. É o pecador, por ser uma pessoa obstinada, resolveu pecar, resolveu se afastar de Deus e não se arrepender. Esse ponto é que afasta. A pessoa que se afasta de Deus, ela se afasta do Criador. E quando você tem a lei de Deus no seu coração, então quando o inimigo apresenta uma proposta, apresenta o prato, a refeição, para você trocar a refeição que Deus te oferece pela refeição do inimigo, então aquele prato entorpece, ou aquele cálice, ele se embriaga com o cálice do pecado. Como é que uma pessoa embriagada? Ela perde completamente o domínio, porque é isso que o mal faz. Domina a mente, domina o coração, e a pessoa ela vai sendo controlada. É assim que acontece. Agora, com o Senhor, quando você tem a lei de Deus no seu coração, você domina os seus impulsos, domina os seus prazeres, você controla, porque Deus dá o poder para os filhos. Olha o que está escrito aqui no livro de Salmos 119, e fala sobre a sabedoria de Deus, né? Nós estamos orando nesses salmos, mas eu meditei aqui, logo no versículo 66, diz assim: ensina-me a tomar decisões certas e aplicar bem a sua sabedoria, pois confio plenamente nos seus mandamentos. Ou seja, quando você aplica a sabedoria de Deus, que há uma distinção entre o saber do homem e o saber de Deus. Há uma diferença.
E aqui fala assim no 67: antes de ser castigado, eu andava pelos meus próprios caminhos errados, mas agora conheço a sua palavra. Castigado você pode entender como disciplina. Antes de ser disciplinado, eu andava pelos meus próprios caminhos errados, mas agora conheço a sua palavra. Olha, se você está na disciplina de Deus, tem muitas pessoas, por não compreender a disciplina de Deus, elas são como crianças mimadas. Quando elas ouvem o não de Deus, elas ficam chateadas, não compreendem o trabalhar de Deus. Mas aqui, o salmista, ele reconhece que foi importante ele ser castigado, ele ser disciplinado, porque somente assim ele conheceu a palavra de Deus. Ele conheceu o caminho do Senhor e obedeceu. E aqui no versículo 71 do capítulo 119, no Salmo 119, diz assim: o castigo que o Senhor me deu foi bom para mim. Só assim aprendi a pôr em prática as suas ordens escritas. Por que ordens escritas? Porque são imutáveis, inegociáveis. Não tem como você dar um jeitinho na ordem escrita. Está registrado. Então, é isso que acontece quando a pessoa tem a compreensão. Ela não negocia os princípios de Deus. Não faz mais ou menos. O Senhor não aceita o mais ou menos. Então, quem tem que se aproximar somos nós. Quem tem que se entregar somos nós. O Senhor entregou o Filho. Na realidade, tudo está pronto, esperando a nossa ação, a nossa obediência. Porque o que Deus tinha que fazer, já fez. O que falta? Falta a nossa submissão à palavra de Deus. Falta a nossa fé colocada em prática na palavra de Deus. Feito isso, o resultado é uma vida plena na presença de Deus. O resultado é o fim de todo sofrimento. Mas será, Fábio? Será que é possível ter uma vida sem sofrimento? Olha, à medida que investe no conhecimento, aumenta o conhecimento, diminui o sofrimento. Claro que sempre nesse plano terreno nós vamos aprender coisas novas. Daí você sabe o caminho. Você enfrentou situações que você venceu, aplica o mesmo princípio, o caminho da sabedoria, do conhecimento de Deus, fazendo a distinção entre o seu saber e o saber de Deus, e você chegando à conclusão que o conhecimento que Deus entrega é o suficiente para você vencer, e você venceu certas situações. As outras que vão aparecer no seu caminho, você compreende que você deve aplicar o mesmo princípio. Você deve buscar o Senhor, buscar o conhecimento, buscar a revelação de Deus, e naturalmente aquele problema que se levantou contra a sua fé, contra a sua vida, ele vai se desfazer. Não tem como ficar de pé diante da palavra de Deus. E aqui no versículo 72, o salmista diz assim: a sua lei vale mais para mim do que uma fortuna em ouro e prata. Olha que poderoso essa revelação. Tem muitas pessoas que têm a ilusão e pensam o seguinte: o dia que eu ficar rico, eu serei feliz. O dia que eu ficar rico será o fim de todo o meu sofrimento. Isso é uma grande mentira. Porque se você for avaliar as pessoas poderosas deste mundo e que não pratica a sabedoria de Deus, elas são as mais infelizes. Elas carregam dentro de si um vazio
gigantesco, porque elas se validam no ouro e na prata. Mas quando você conhece o Senhor, você compreende que o ouro e a prata não preenche, não supera a lei de Deus. Você pode perder tudo nessa vida, mas não pode perder a sua fé, porque com a sua fé você recupera e você permanece na presença de Deus. Então você compreende que a lei de Deus, ela é muito mais valiosa do que uma fortuna em ouro e prata. Então você começa a praticar a palavra de Deus, a priorizar a palavra de Deus na sua vida. E eu digo para você, com essa prática, com esse entendimento, as demais coisas são acrescentadas. Porque é da vontade de Deus que a porta se abra para você. É da vontade de Deus que você tenha uma vida plena. Mas quando você entende que a lei de Deus é superior, a palavra de Deus é superior. Não, eu não quero dizer para você que você deve ser uma pessoa legalista, mas sim uma pessoa que compreende os princípios eternos. Uma pessoa, ela pode ter muita fé em Deus, mas se a fé não apresentar as obras, que é a prática dos princípios, é uma fé morta, sem resultado. Então, a fé que a palavra de Deus exige é uma fé acompanhada por obras. E o Senhor tem falado ao teu coração, tem ministrado ao teu coração, tem provocado em você a obediência. E você entende que depois da obediência, depois quando você compreende e obedece, não basta somente compreender, tem que obedecer, você compreende que o Senhor vai entrar com providência na sua vida. Nós devemos apresentar algo para Deus, porque entenda que a solução dos problemas é uma parceria da palavra de Deus, depois a sua compreensão e a sua obediência. O resultado é a resposta, o resultado é o seu testemunho para a glória de Deus. Muito bem, amados, vamos então unir a nossa fé, fazer uma corrente de oração, uma corrente poderosa, porque o princípio é a oração. Na oração o Senhor vai levar você para a consciência, tirar do inconsciente coisas que estão armazenadas em você, coisas que você não compreende ainda. Nós vamos pedir ao Senhor que traga a consciência. Muitas pessoas andam no automático, andam sendo, como havia falado no começo, sendo controlada, sendo dominada, mas Deus vai lhe dar o domínio próprio. É um dos dons do Espírito Santo, para você dominar e não ser dominada. Glória a Deus por isso. Prepara o teu coração. Salmo 119. Senhor, trata com bondade o seu servo, conforme a sua palavra. Ensina-me a tomar decisões certas e aplicar bem a sua sabedoria, pois confio plenamente nos seus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava pelos meus próprios caminhos errados, mas agora conheço a sua palavra. Eu sei que tudo o que faz é bom, porque o Senhor é bom. Por isso eu peço, ensina-me a conhecer as suas ordens escritas e a obedecer-lhes. Pecadores orgulhosos têm inventado mentiras sobre mim, mas mesmo assim eu continuo a obedecer às suas instruções de todo o coração. O coração dessa gente é incapaz de entender e sentir as maravilhas da sua lei. Para mim, ela é a maior alegria. O castigo que o Senhor me deu foi bom para mim. Só assim aprendi a pôr em prática as suas ordens escritas. A sua lei vale mais para mim
do que uma fortuna em ouro e prata. Aleluia. Senhor Deus, Deus maravilhoso, soberano Deus, nós estamos perante o Senhor em oração. Declaramos a palavra que está no Salmo 119, entre os versículos 65 e 72. Essas palavras, meu Pai, estão registradas no nosso coração, escrita no nosso coração. É a lei do Senhor. Nós nos alegramos até mesmo na disciplina. Reconhecemos que andávamos no nosso próprio caminho e o resultado é sofrimento, angústia, dores, mas nada que esteja acima do Senhor. Nada que esteja, meu Pai, fora do Teu alcance, não. Nós colocamos diante de Ti a nossa vida. Essa pessoa coloca diante do Senhor o seu sofrimento. Ela tentou, ela se esforçou, fez de tudo, mas não teve resultado. Buscou conselhos dos homens, ajuda, mas não alcançou a resposta. Agora ela se apresenta diante do Senhor, reconhecendo que somente o Senhor pode ajudá-la. Vai de encontro a Deus, ao sofrimento dessa pessoa. Revela, meu Pai, a causa, revela a solução. Revela, meu Pai, a palavra que ela deve se apegar, praticar para vencer o obstáculo que ela está enfrentando, para que ela vença, meu Pai, esse problema com o filho que se encontra nas drogas, para que ela possa superar essa crise no casamento. Ela está sofrendo o sonho, vendo o sonho dela, o castelo que ela construiu se desmanchar diante dos seus olhos. Ela tinha planos, projetos, mas tudo está se desfazendo diante dela. Ela busca o socorro divino. Ela busca em Ti, meu Pai, a solução para dar um basta neste sofrimento, para que ela possa se levantar e aquilo que parece que está perdido, acabado, diante do Senhor, ela apresenta essa causa. O Senhor, Deus, ajuda. O Senhor envia a resposta no coração dela. Todos estão contando com a sua queda. Pessoas estão inventando mentiras, dizendo que não tem jeito, dizendo que ela é um caso perdido, dizendo que não adianta lutar. Mas está escrito, são mentirosos, porque a verdade está na Tua palavra. Porque inventaram mentira ao seu respeito, dizendo que a vida dela está arruinada. Mentira, mentira, porque a última palavra vem do Senhor. A última palavra é o Senhor quem determina. E o Senhor determina que ela tenha um futuro de paz, prosperidade. O Senhor determina que ela tenha a restauração. Palavras são liberadas sobre a vida dela. Palavras reveladas. Tem jeito, tem solução. Este sofrimento não é maior do que o poder da Tua palavra. O sofrimento que ela está enfrentando, ela está cercada de problemas, cercada de dificuldade, o caminho todo embaraçado. Mas o Senhor desembaraça, de acordo com a Tua palavra, Pai, porque ela reconhece que o resultado, a consequência de uma vida distante de Ti, meu Senhor, provocou nela uma busca intensa de todo o coração. O castigo, a disciplina, o resultado de uma vida distante de Ti quebrantou o coração dela, e ela busca o Senhor de todo o coração. O resultado disso é uma vida abençoada,
porque uma vez reconhecendo e praticando a sua palavra, ela tem uma vida abençoada. Dê graça a ela, Senhor. Dê graça para que ela possa suportar, superar e praticar toda a tua vontade. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Muito bem. Não se preocupe com a sua oração. O Senhor vai lhe dar capacidade para você praticar o que Ele fala, o que Ele pede. Não se preocupe. Se até ontem você ficava angustiada por não conseguir praticar a palavra de Deus, Ele vai lhe dar graça, condições, visão, e você vai conseguir, viu? Porque você não está sozinha nessa batalha. Outrora você se culpava porque você dividia a sua vontade com a vontade de Deus. Agora você compreendeu que é 100% a vontade de Deus. O Senhor vai lhe dar a distinção, porque muitas pessoas confundem. Elas ficam misturando. Ora, elas praticam a sua própria vontade quando convém a vontade de Deus. Mas agora, como você tem buscado o Senhor, vem a clareza, vem a revelação. Então você faz a distinção e você pratica 100% o que Deus tem falado ao teu coração. Glória a Deus por isso. Deus abençoe a todos e até o próximo devocional. Bendito serei na terra. Cante comigo. Bendito quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bens, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra. Canta com alegria. Bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Levante a sua mão.